Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Rodrigo Portela. E pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês, isso não é um review, é uma análise em um certo nível sobre o meu uso do iPad de nona geração da Apple, mas não é um review, aquilo que vai ficar falando todos os mínimos detalhes. Óbvio que eu vou falar bastante coisa aqui nesse vídeo, mas eu não vou ficar esmiuçando tudo para ficar aquele vídeo maçante, porque eu já falo pra caramba. Mas enfim, hoje eu vou falar para vocês da experiência de uso de um mês, quase 40 dias, utilizando o iPad de nona geração. É o mais barato iPad que a Apple tem disponível à venda no mercado. Aliás, se você for comprar este iPad, recomendação minha, vocês sabem que eu nunca recomendo a loja Apple oficial, não por nada, se você tiver dinheiro e quiser gastar lá, pode gastar, mas os melhores preços nunca, de longe nunca estão lá. E esse vídeo aqui tem uma parceria com a Seron Store, deve estar aparecendo em algum lugar aí embaixo na tela, o contato lá da galera da Seron Store, e na descrição desse vídeo eu vou deixar também todos os contatos da Seron Store, onde você pode comprar o seu dispositivo Apple, iPhone, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPad Mini, MacBook, cara, basicamente tudo Apple lá na Seron Store pelo menor preço. O link tá aí na descrição e deve estar aparecendo aí na tela também. Aliás, isso não é só o merchan não, tá? Eu realmente pego os meus produtos, a maioria deles lá na Seron Store. Esse iPad, esse Watch, vários outros iPhones, cara, muita coisa eu acabo pegando lá. Merchan dito, bora lá. Olha só, olha o meninão aqui. Esse é o iPad de nona geração. Ele é idêntico, pessoal, idêntico. Vou até dar uma rodada no bicho aqui, ó. Idêntico ao iPad de oitava, idêntico ao iPad de sétima. Ou seja, a Apple neste cara aqui não mudou basicamente nada no design. Ele continua arredondado aqui na traseira, né? Basicamente com os botões nos mesmos lugares, uma redução nas cores, que a gente tinha 3, agora a gente tem 2. E basicamente é este cara com bordas largas na parte lateral aqui, né? Ó. E eu acho que ainda isso ajuda na pegada, principalmente para crianças que costumam pegar assim muito sem jeito. Não é um tablet muito assim que eu diria recomendado para crianças muito pequenas, mas se você tem uma criança aí de uns 7 anos para cima, já começa a ficar interessante colocar naqueles cases grandes e você tem um dispositivo protegido e que vai ter uma funcionalidade por anos na mão da criançada. E não estou dizendo que esse iPad é voltado para criança. Eu tenho amigos que têm o iPad de segunda geração, que eu tive também. Eu tive praticamente todos desse cara aqui também. O iPad de segunda geração, que deu pro filho quando tinha 3, e o filho tem praticamente quase 10 hoje, e ainda tem o iPad todo quebrado, todo caiu um monte de vez, mas ainda está funcionando. Então, dentre os tablets do mercado, eu ainda acredito que esse é o que vai ter a maior... Esse não, os modelos da Apple são os que têm a maior longevidade, comprovadamente por mim e por vários amigos que ainda têm iPad bem antigos sendo utilizados. Mas, como eu disse, o design não mudou muita coisa. Ele continua com essa carona de sempre, com essa frontal aqui que tem bases grandes, né? Até a bordinha aqui que é um pouco mais fina nas laterais, dependendo do jeito que você está segurando. Mas a parte de cima e a parte de baixo é realmente bem grande. É um design outdated, né? Já tá meio caidinho e tal. Mas enfim, se você mudar muita coisa nesse cara, é o que eu imagino, e ainda assim mudar algumas coisas internamente, você vai começar a se aproximar dos modelos mais caros dos iPad, que neste caso são o iPad Mini agora e o iPad Air. Então eu acho que a Apple mantém assim, e é legal por alguns fatores também. Você tem aí, por exemplo, o case, eu tenho o case aqui, ó, que eu tinha no iPad de oitava, funciona exatamente igual no iPad de nona. Caneta, você vai utilizar a caneta aqui, Apple Pencil, a de geração 1. Não é a geração 2 necessária para utilizar nesse cara. Isso quer dizer que você vai ter que, infelizmente, carregar daquele jeito que a gente carregava, que é horrível carregar aqui por baixo. Mas enfim, algumas faltas de mudanças eu acho que contribuem para o ecossistema. Se você já tinha um iPad mais antiguinho, praticamente as coisas que você já tinha vai continuar funcionando nesse cara aqui de nona geração. Eu disse, pessoal, que ele continua a mesma coisa e continua. Ó. Aqui na parte de baixo a gente tem aqui o botão de Touch ID, então o desbloqueio é feito com a sua biometria por esse botãozinho aqui, diferente do iPad Air, por exemplo, o iPad Pro, que você tem o desbloqueio na lateral ou até feito pela câmera, né? Então você tem desbloqueio aqui na lateral, no iPadzinho de nona continua igual o de oitava, igual o de sétima, o desbloqueio é aqui e essa aqui são as bordas largas que eu tinha falado para vocês, né? A saída de áudio continua aqui
E aqui você só tem saída de áudio por um dos lados, ou seja, na parte de baixo do dispositivo, junto com a conexão aqui Lightning para carregamento e transferência de dados. Do outro lado você não tem basicamente nada, a não ser a conexão muito desejada ainda nos dias de hoje, que é uma saída P2 para fone de ouvido, tá? Além de microfones e aqui o botão Power de liga e desliga. O botãozinho de volume está localizado aqui, ó, na lateral direita, o botão de volume. Então o botão de volume está bem perto do Power, ó. Só você dar uma giradinha, o Power está aqui na parte de cima e o botão de volume está aqui na lateral direita. A tela também continua a mesma, viu, pessoal? Tela de 10.2 polegadas daqui até aqui, certo? Então você tem uma tela grande com bordas largas e dessa vez aqui a gente tem uma tela True Tone. Se você for até aqui as configurações e a gente navegar aqui até geral e eu acho que vou ter tela e brilho, ó, vocês podem ver que a gente tem a opção aqui de True Tone. Você não tinha isso no iPad de oitava geração, aliás. O que muda isso aqui? Isso aqui te gera uma suavidade, uma tela mais agradável de você ver, né? E ela se adapta ao ambiente que você está. Então, através dos sensores aqui, ele consegue identificar qual a luz que está chegando e ajusta essa luz para que você tenha uma experiência mais agradável ao ver essa tela aqui. Então, ele vai deixar a tela um pouquinho mais quente, um pouquinho mais fria, certo? Ajustando aí o balanço de branco, digamos assim, da sua tela. Então, o de oitava geração, você não tinha isso. Agora você tem. Além do mais, essa tela agora é padrão sRGB, que também a gente não tinha antes, tá? O tamanho de tela permanece o mesmo, a tela continua sendo IPS, 10.2 polegadas, mas teve o acréscimo dessas duas coisinhas a mais. Então essa tela é muito boa. Tela retina, viu, pessoal? Continua aqui sendo uma tela retina. Uma coisa que mudou um pouco aqui nesse cara, pessoal, é o chip. Você tem aqui um chip A13 Bionic nesse cara, que dá uma agilidade um pouquinho maior do que o A12 Bionic que a gente tinha no tablet aqui no iPad de oitava geração e o A10 era no de sétima geração. Ele ficou um pouco mais fluido e dá um help aqui nas tarefas mais árduas que você for fazer com o seu dispositivo. O iPad de nona geração, esse cara tem 3 GB de RAM. Poderia ser 4? Poderia, mas mais uma vez, acho que se você coloca muita coisa, ele acaba ficando muito próximo dos outros iPads e aí perde a noção de ser um iPad de entrada que a Apple sempre teve. Então ele tem 3 GB de RAM, A13 Bionic. O que eu notei nesse cara aqui, pessoal, eu já conseguia editar meus vídeos em Full HD na oitava geração. De boa, normal, com o A12 Bionic. O A13 Bionic deixou uma experiência um pouco melhor ainda para editar o Full HD e eu consigo até editar um 4K. Mas eu não diria que seria a minha recomendação para edição de vídeos nesse cara, já que ele tem a porta aqui Lightning que se mantém aqui e você não consegue fazer uma edição externa, exemplo, utilizando o LumaFusion. Então você tem que transferir tudo que você quer editar para o armazenamento interno desse tablet. Então este cara é o cara para começar a sua experiência no mundo Apple de tablet, mas ainda assim acho ele muito bom. E se você me perguntar se no mesma faixa de preço dele, ele ou qualquer outro tablet Android, eu ainda sou ele, mesmo com esse designzão antigo. O A13 Bionic trouxe um pouquinho mais de agilidade, você consegue até editar vídeos 4K, como eu disse, mas não diria que é o foco desse cara. Você consegue, para edição de fotos melhorou bem, então eu consigo editar minhas fotos aqui utilizando o Lightroom. Muito bom. Se você comprar este cara com a versão de 64 ou de 256 para importar suas fotos ou utilizar suas fotos já sincronizadas pela própria galeria da Apple para editar nesse cara, você vai ter uma experiência incrível, muito boa para edição. A tela é IPS, mas é uma tela muito boa, padrão sRGB. Você vai ter uma experiência boa e os 3 GB de RAM não vão te deixar na mão para edição de fotos. Uma outra coisa que é um adianto desse cara, mostrar um pouquinho mais da tela aqui para vocês, é que neste caso aqui a gente tem um tablet agora que vem com armazenamento. Deixa eu ir até aqui em armazenamento do iPad. Você tem aqui um modelo agora que custando o mesmo preço, vem com 64. Vocês estão vendo aí, ó. 64 GB, né? 33 e 64 GB utilizados. Então você tem um iPad que agora começa em 64 GB. Você tinha na oitava geração um iPad que começava em 32 GB. Você tinha a opção de 32 e 128. Agora você tem a opção de 64 ou 256. Muita gente não precisava do 128 e aí queria só um pouquinho a mais, mas tinha que pular e gastar muita grana para utilizar, para comprar um iPad de 128.
Neste caso, você pode ter 64 e acho que o 64 resolve o problema de muita gente. Eu, por exemplo, no de 8ª geração, eu mal conseguia ter os aplicativos, que eu tenho muitos aplicativos. Quase todos os meus aplicativos já tomavam conta dos 32 GB, certo? Então 64 eu acho que resolveu um grande problema, trazendo ainda esse tablet no mesmo preço do tablet antigo com o dobro de armazenamento. Estou dizendo aqui o dobro, não é uma infinidade, mas assim, eu acho que 32 GB, se você tiver muito aplicativo, é suficiente para ter todos os aplicativos. Então 64 ainda vai dar para dar uma trabalhada boa com fotos, ou até alguns videozinhos que você transferir e quiser editar neste cara aqui. Se quiser mais, óbvio, pode comprar o de 256. Algumas coisas internas que não mudaram, pessoal, é que este cara continua com uma câmera traseira aqui de 8 megapixels e continua com uma câmera frontal de 12 megapixels. Só que você consegue gravar, por exemplo, vídeos agora em Full HD e a qualidade dos vídeos é um pouco melhor. Você tem um HDR, digamos assim, você consegue imagens melhores, tanto em fotos quanto em vídeos, melhores do que você tinha no iPad de 8ª geração, acho que até por um pouco do processamento melhor do A13 Bionic. Como eu disse várias vezes nos meus outros vídeos de tablet, não acho legal você sair por aí fazendo fotos com seu tablet, mas uma hora ou outra, quando você quiser fazer uma foto ou fazer um vídeo, você tem uma experiência melhor. Sim, a foto tá melhor e o vídeo tá melhor nesse cara. Aliás, a frontal agora, você tem o palco central. Você tem uma função aqui que você pode utilizar, por exemplo, se você utiliza o FaceTime, colocar para fazer uma reunião, uma conversa com alguém e a câmera vai te seguindo. Você vai mexendo e ela vai te seguindo, fazendo um pequeno crop e vai acompanhando o seu rosto. Outra coisa legal é que você consegue dar um zoom out, né? Então essa câmera aqui tem um modo ultra wide na frontal e que você consegue fazer fotos mais abertas ou mais fechadas. Se for fazer uma selfie com o tablet, já falei que não acho legal ficar fazendo foto com ele, mas se você precisar, você tem um ângulo melhor para fazer sua foto ou até para fazer o seu vídeo com a câmera frontal no iPad de 9ª geração. E pessoal, quanto a peso e tudo mais, ele continua do mesmo jeito. Todos os modelos aqui pesam praticamente 500 gramas. O de 7ª, o de 8ª, o de 9ª é praticamente a mesma coisa. A resolução dessa tela aqui, que eu tinha falado quase tudo de tela para vocês, é de 2160 por 1620 e continua a mesma resolução com a mesma densidade de pixels que era e é de 264 ppi. Continua a mesma coisa. E o brilho eu diria que é suficiente para você trabalhar, ó, tá? O brilho no máximo, agora a gente vai baixar, mesmo para uso fora de casa, ele tem um brilho aí que pode ir até 500 nits, coisa que já era nos outros iPads também, mas você não vai ficar por falta de luz quando tiver em lugares que tiver muita luz, com falta de brilho de tela para poder editar suas fotos, visualizar seus filmes e tudo mais. E falando de filmes, galera, já que você tem agora 64 GB, é uma outra coisa que eu recomendo esse cara. Com 64 GB, se você não é o cara que usa muitos apps, muitas coisas, você fala, pô, 32 daria. Para quem gosta de comprar a versão Wi-Fi, que é a mais barata e é que todo mundo vai procurar, a maioria das pessoas, aliás, vocês sabem que basicamente o YouTube dá essa possibilidade, Netflix dá essa possibilidade, aplicativos de música te dão essa possibilidade de fazer o download do conteúdo para você assistir quando tiver sem conexão. Por exemplo, viajando por aí, hoje até ônibus tem conexões que vão disponibilizar conexão móvel para você, mas se você tiver em algum lugar que não pode ter conexão, você pode baixar seus vídeos, seus filmes, seus vídeos do YouTube, suas músicas direto para o iPad. E 64 GB dá uma possibilidade maior de ter suas coisas aqui e conciliar com o resto das coisas que você já pode ter no tablet. 32 era realmente muito pouco e tá no mesmo preço. Chegando na parte de bateria, pessoal, este cara continua com a mesma promessa da Apple, que era de basicamente 10 horas de uso nesse cara aqui. Eu vou dizer para vocês basicamente o que eu consegui no uso desse cara nesse tempo. Teve dias que eu utilizei ele demais. Então, quando eu utilizei ele muito... outra coisa, para jogar, se você quer comprar um tablet desse, fica confortável jogar joguinhos, eu jogo, cara, o Call of Duty. Vai rodar Call of Duty muito bem, muito bem. Basicamente, 1 hora de Call of Duty jogando aqui, num brilho normal dentro de casa, eu consumi basicamente em torno de 15 a 18% de bateria utilizando para jogar. Então, considere aí o brilho que ele vai estar, né? E o consumo também da GPU que vai aumentar. Em uso, no dia que eu usei muito, até gravando vídeos, editando vídeos aqui para ver como é que seria, eu cheguei em torno de 5 horas de uso nesse cara. Dias que eu editei, gravei, fiz muitos testes aqui, a bateria durou 5 horas. Mas a Apple promete 10 horas. E basicamente é o que você vai conseguir se você tiver um uso misto normal.
Em dias comuns, eu tive perto das 10 horas utilizando esse cara. Quando eu peguei para ler, quando eu peguei para ver meus anúncios, para rever meus vídeos, para assistir conteúdo dos outros, até para escutar algumas coisas aqui com o tablet enquanto estava na mesa, para utilizar ele até de monitor, porque você pode utilizar ele de monitor com o seu MacBook, com o seu iMac, você tem essa funcionalidade, utilizar o seu mesmo mouse que você usa no teu computador, por ele do lado do seu, tem até vídeo no canal, do lado do seu iMac, do seu MacBook, pode utilizar ele como uma tela secundária ou com uma extensão do seu mouse e teclado e utilizar nesse cara. Nesses dias que eu tive uso normal, ele deu basicamente as 10 horas prometidas de uso com essa bateria que a Apple promete. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês, o carregamento não é dos mais rápidos, tá? Ele carrega basicamente, olha, não é nem tão rápido, nem tão lento, mas a carga total neste cara com o carregador que vem na caixa, aliás, é bom comentar, né? Diferente dos iPhones, a Apple manda carregador e cabo na caixa. O carregador é o mesmo carregador que você vai utilizar ou comprar se você quiser comprar para o seu iPhone 13, 12, 11. Aquele carregador de 20 watts vem na caixa, vem com cabo também. E ele é capaz de carregar o tablet em torno de 3 horas e meia, de 0 a 100%. Se você quiser um uso de, sei lá, eu quero carregar mais ou menos 50% do tablet, ainda assim é quase 1h30 por aí. Depois ele começa a dar uma caidinha, então ele não tem um carregamento muito rápido. Se você quiser 100%, obviamente eu recomendo você colocar ele para carregar a hora que você vai dormir ou um dia que você não vai utilizar, porque é mais ou menos umas 3 horas e meia para carregar este cara aqui. Ah, eu quero só 20%, ainda vai demorar um bom tanto para carregar até os 30%. Pessoal, como eu disse, esse vídeo é sobre experiência de uso, então não é um review exatamente, mas uma coisa que eu vou falar para vocês, se fosse uma coisa para falar sobre a experiência de uso desse cara, quando eu tô segurando ele na mão, pelo menos, quando ele tá aqui na minha mesa, eu nem me incomodo com isso, porque ele tá um pouco mais distante, eu não percebo, mas é o áudio saindo por um lado só. Então, se você quer comprar este cara, eu ainda assim vou recomendar ele, o de 9ª geração. Cara, eu podia pensar em 2 motivos. Primeiro, o preço continua igual de 8ª geração se você está comprando um novo, e ele já tem no mínimo o dobro de armazenamento, tá? Isso já seria uma coisa legal para se indicar esse cara. Ele tem melhorias na tela, tem a parte frontal que você pode utilizar a câmera ultra wide, né? Ele pode dar 2 ângulos para você gravar. Essas coisas que eu já falei para vocês, mas basicamente o que me incomodou um pouco é o áudio. Se você estiver segurando o dispositivo assim na sua mão, ele só sai por um lado, já era desse jeito. Então eu tô dizendo, se você quiser uma experiência mais legal, é bom conectar um fone de ouvido pela entrada P2 ou utilizar até um fone de ouvido sem fio para ter a experiência um pouco mais legal, tá? Quanto à exibição dessa tela LCD, IPS, sRGB, com True Tone, para assistir filmes, cara, para assistir seu conteúdo que você quiser em vídeos do YouTube, Netflix, a tela é sim muito boa. Não precisa bater no peito, falar, eu tenho um tablet Android que tem tela Super AMOLED. A tela aqui é IPS, cumpre o papel, é muito boa. Não vejo nenhuma coisa ruim em ter essa tela, nem para editar os conteúdos aqui, que eu edito muita foto nesse cara usando o Lightroom. A tela tem uma qualidade de cor boa e a resolução e a reprodução, aliás, é muito boa das cores. Pessoal, ele continua com as mesmas conexões dos modelos anteriores, de 8ª, de 7ª. Então você tem aqui o Wi-Fi Dual Band, então você tem até o Wi-Fi AC, óbvio, 5 GHz, mas você não tem, por exemplo, o Wi-Fi 6, você não tem Bluetooth 5.0, continua o Bluetooth 5.2. Então, algumas coisas que a Apple mantém ainda como era no passado. Então, a melhoria foi do chip, a melhoria foi um pouco de tela, a melhoria foi no dobro de armazenamento, basicamente essas coisas que para algumas pessoas eu vejo que faz sentido. Onde é que esse tablet se encaixa, já que eu acabei de falar se algumas coisas fazem sentido? Até enrolei um pouco a língua aqui. Seguinte, se você quer comprar esse tablet para estudar, perfeito. Eu vejo que o tablet, que se você entrar na faculdade hoje, quando você sair da sua faculdade ou da escola, você vai estar vendo o seu conteúdo, ele vai estar funcionando, atualizando ainda e vai estar muito bom se você não derrubou ou não quebrou. É assim que eu tenho tido a experiência com os outros tablets da Apple ao longo dos anos. Vai continuar atualizando, vai ser muito bom. Quero estudar, quero ler, quero editar algumas coisinhas de texto. Cara, vai ser perfeito, não vai ter nenhum problema quanto a isso. E neste caso, caso você não é o cara que tem um uso um pouco mais avançado,
ainda assim compensa utilizar. Nesses casos de uso de texto online só, você pode comprar o de 8ª geração se por um acaso encontrar um usado ou um mais barato. O de 8ª ainda vai ser uma boa pedida se você não tem necessidade de 64 GB e de algumas outras coisas que eu disse aqui para vocês, tá? Mas comprando esse, você vai ter uma atualização um pouquinho maior, né, por um tempo maior. E para quem vai fazer estudos, vai estudar, eu acho que ele é perfeito, assim como o de 8ª também vai servir muito bem. Começa a fazer mais sentido esse aqui para o cara que vai fazer umas edições de vídeo em Full HD, e aí eu recomendo, porque o 4K ainda não é perfeito aqui, dá umas travadas. Até para o cara que vai editar fotos com Lightroom ou o próprio aplicativo da Apple, é um pouquinho melhor, é mais fluido do que você tinha no de 8ª geração. Então, até para trabalhar, ou para aquele pessoal que é fotógrafo ou tem necessidade, videomaker, que quer mostrar o produto para cliente, seja online via Wi-Fi ou carregando vídeos aqui, ou portfólio de fotos para mostrar para cliente, a tela vai ser muito boa e você ainda vai conseguir fazer uma boa edição com esse dispositivo que tem uma tela que é meio fora de moda, né? Uma tela com bordas grossas, mas enfim, vai cumprir o papel e você vai poder usar para trabalho caso use desse jeito, tá? Então, o único modo que não é recomendável para este cara é o uso hard. Para jogar, até recomendo também, mas se você vai ter um uso hard, que eu diria hard, é editar vídeos e quero editar em 4K, certo? A partir daí, até pelo fato que você só consegue editar vídeos aqui importando o conteúdo para dentro do tablet, eu vou ter que recomendar para você ou o iPad Pro, ou no mínimo um iPad Air de 4ª geração, ou o iPad Air de 5ª geração, que tem a conexão USB tipo C embaixo e permite você fazer a edição externa, conectar um HD externo ou um pendrive e fazer edição externamente, ao contrário dos dispositivos que tem Lightning, que você tem que fazer a importação. E também tem um chip um pouco inferior. Bom, pessoal, esse foi o meu vídeo. Eu disse para vocês, seria um vídeo mais baseado realmente na experiência de uso, sobre recomendação. Assim como recomendei o ano passado, o de 8ª, recomendo o de 9ª. Se você espera um tablet, seja para criança, ou para o estudante, ou para você mesmo, para uso corriqueiro, normal, dessas coisas que eu falei, não vejo nenhuma opção no preço dele, tá? Comprando aqui os modelos importados via Seron Store, nesses lugares, não vejo nenhum custo-benefício melhor e a longevidade melhor do que esses tablets da Apple. Cara, o downside aqui realmente, eu diria duas coisas. O design, né? Que eu acho, né, meio fora de moda pelo que já existe no mercado. E talvez o áudio, essas coisinhas mínimas. Mas, cara, recomendo muito, supriu todas as minhas necessidades. E além desse uso que eu tenho, é o cara que eu utilizo aqui como monitor externo para as minhas edições e até para visualizar a câmera que está me gravando agora. Hoje não, porque eu tô com ele nas mãos, tô com outro monitor aqui, mas utilizo para isso também. Então, cara, ainda acho que a Apple deve manter esse tipo de tablet por algum tempo, porque é bem mais barato que os outros e porque para o que a maioria das pessoas quer, eu acho que ele vai servir muito bem. Enfim, pessoal, na descrição tem um contato aí da Seron Store, na tela deve estar aparecendo de novo aí. Se for comprar, usa aí, contacta aí a Seron Store e pede o seu. E é isso aí, se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.